O texto que vamos ler essa noite na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Estou fazendo uma sequência de textos paulinos, observando alguns aspectos práticos da nossa fé. E hoje eu quero trabalhar uma frase interessante do apóstolo Paulo acerca do reino de Deus, nesse capítulo 14 da carta aos Romanos. É um capítulo interessante. Paulo escreve a uma igreja que está na maior cidade do mundo de então, a capital do grande império ocidental, e escreve a uma igreja que ele pessoalmente não havia ainda estado, mas que ele conhecia muitas pessoas que lá viviam. Havia inclusive parentes dele que frequentavam as casas onde a igreja de Roma se reunia. Naquela época não havia templos. As igrejas eram compostas por reuniões nas casas. E em diversos lares da cidade de Roma, os cristãos se reuniam. No capítulo 16, Paulo vai fazer uma lista das pessoas que ele cumprimenta e manda saudações, porque eles eram pessoas próximas. Então ele conhecia a igreja. Mas outra característica da igreja em Roma é o grande número de judeus e o grande número de gentios. Era uma igreja bastante heterogênea. E, naturalmente, na igreja de Roma, Paulo deveria ter informação que havia algumas dificuldades nessa convivência. Então, no capítulo 14, Paulo vai escrever uma ode, um pensamento, uma louvação, diria assim, à liberdade. Ele vai nos ensinar algo muito importante nos capítulos 14 e 15 da carta aos Romanos, que é o valor da liberdade humana, da responsabilidade que cada um de nós temos uns com os outros. Algo parecido com o que ele fez na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, 9, 10, falando de coisa sacrificada a ídolos, mas aqui ele fala dentro da cristandade, não está falando da convivência com os pagãos, mas está falando da convivência dentro de uma igreja cristã, onde uns guardam sábado, porque são judeus, e outros não guardam sábado, não têm o sábado como um dia sagrado, porque não são judeus. Onde uns faziam abstinência de alguns tipos de mantimento, de alimento, porque eram judeus, e outros comiam qualquer coisa. Então era uma igreja que tinha diferentes pessoas, de diferentes costumes culturais. E Paulo está procurando ensinar a esta igreja a conviver com essa liberdade, entendendo que estas coisas não são tão importantes. Então, aquilo que você come ou deixa de comer não deve ser mais importante que o relacionamento que você tem com seu irmão. De modo que a comida é uma coisa secundária, o importante é o relacionamento fraternal. O verso que eu quero ler, para encurtar essa leitura, é o verso 17, e seguir um pouquinho a partir dele. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua, edificação uns dos outros. Amém. Obrigado, Senhor, lemos Tua palavra, pedimos graça agora para que possamos explaná-la, seja graça física, seja graça mental e espiritual, para estarmos aptos para este momento, tanto para falarmos como para a recebermos. Por meio de Jesus Cristo oramos. Amém. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está falando, então, de que há algo mais importante que nos aproxima, que nos une, do que essas diferenças culturais que nos diferenciam. Nós vivemos num país continental. O Brasil tem certas coisas que são próprias de todo brasileiro. Por exemplo, nós podemos dizer que o futebol é uma paixão nacional, porque do Rio Grande do Sul ao Amapá se joga futebol no nosso país, não é? Uns jogam bem, outros jogam mal, mas futebol é uma coisa que move o país.
Por outro lado, algumas coisas são muito próprias de uma região e são totalmente indiferentes em outras regiões. Algumas coisas como vaquejada, por exemplo, ou rodeio. Em alguns lugares isso não faz o menor sentido, rinha de galo, briga de cachorro, lá sei eu, né? Tem certos esportes que em outros lugares são pecado, crime, heresia, Deus me livre, que horror, não é? Nos ofendem. Em outros lugares as pessoas acham a coisa mais normal. Eu usei exemplos radicais para vocês perceberem como a cultura é uma coisa que nos diferencia. Não é? Se você pensar em algumas pessoas criarem galos para ficarem brigando até a morte, nós aqui de Brasília diríamos, que horror, que coisa horrorosa, que absurdo, não é? Porque a nossa cultura é outra, nós somos urbanos, nós vivemos numa outra perspectiva cultural. Então, essas coisas poderiam ser chocantes para nós, né? Se viéssemos aqui, de repente tivéssemos aqui um irmão que veio dar testemunho que o galo dele ganhou a briga da rinha e ele ganhou R$1.000. Puxa vida, né? A gente ia ficar horrorizado com aquilo. Não é uma coisa estranha? Né? Para nós é estranho. Tortura animal é até crime hoje. Mas a cultura é assim. A cultura muda com o tempo. Os homens vão se civilizando. Havia certas barbáries que se faziam no passado, que hoje não se faz mais, porque a gente evolui, a gente cresce, graças a Deus, a gente aprende e a gente passa a respeitar mais o outro ser humano, a gente passa a respeitar mais a natureza, a respeitar mais os animais. Nós, no Distrito Federal, que fomos assolados com 1 ano e meio quase de racionamento de água, aprendemos a usar melhor a água potável. Mudamos certos hábitos, não é? Mas mudamos porque fomos submetidos ao rigor. Tá certo? Então, essas coisas a gente aprende com o tempo. Paulo está falando aqui de costumes e não é muito disso que eu quero discutir. Mas eu quero trabalhar esses três aspectos que ele propõe para o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como em quase todas as listas que Paulo elenca, não é uma tentativa de esgotar o assunto. Ele não quis dizer todos os aspectos possíveis do reino de Deus. O reino de Deus se resume a 3 aspectos: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é isso. A visão de reino de Deus é uma coisa muito ampla, há outros textos que poderiam mostrar outros aspectos, mas eu vou me ater a esses 3 aspectos que estão aqui anunciados no texto. É como os dons espirituais que ele lista na carta aos Coríntios. Os irmãos pentecostais vão dizer que são os 9 dons do Espírito. Mas para nós que somos renovados, são uns dons que estão relacionados lá, porque há outros dons. Na verdade, Paulo fez uma lista ali, não para dizer todos, mas só para dizer que há alguns. Quando ele fala do fruto do Espírito, ele fala também de algumas coisas na carta aos Gálatas, capítulo 5. Não que ele quis ali esgotar todos os frutos que o homem espiritual, que a pessoa espiritual pode produzir, ou que o Espírito Santo produz na gente. Não é uma lista completa, mas são alguns aspectos para mostrar diversidade. O que ele quer nos dizer aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, esses aspectos culturais, esses aspectos menores, como o que você come, o que você deixa de comer, não é importante. O que é importante no reino de Deus, o que é importante no relacionamento que nós temos como família, da fé, são outras coisas. E ele lista aqui a justiça, a paz e alegria no Espírito Santo. Quem desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Quem serve de que modo? Com justiça, promovendo a paz e também vivendo a alegria do Espírito Santo. Quem tem essas qualidades, quem é justo, usando o adjetivo de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, e quem é alegre, esse tipo de pessoa é agradável a Deus, mas é também aprovado pelas pessoas. Você não quer ser uma pessoa com os quais
com quem os outros queiram viver? Não é melhor ser uma pessoa agradável, com quem você consiga desenvolver amizades? Não é melhor você ser alguém que consegue atrair pessoas? Carisma a gente não ensina, carisma a gente tem, caráter a gente desenvolve, né? Mas o carisma é uma coisa natural. Alguns são mais carismáticos, são pessoas mais magnéticas, elas atraem outras pessoas. Outros são mais tímidos, mais retraídos, mas se você for uma pessoa justa, se você for uma pessoa da paz, e se você for uma pessoa alegre, você vai ser agradável a Deus e vai ser aprovado pelas pessoas. Então é um jeito de você viver melhor. Então vamos seguir, vamos prosseguir, contribuindo para a paz e para todas as coisas que, de certa forma, promovem a nossa edificação, ou seja, aquilo que produz o nosso desenvolvimento. Nós vivemos numa sociedade que pode tornar-se melhor por meio da convivência com pessoas melhores. Eu agradeço muito a Deus por pessoas que foram colocadas na minha vida e que fizeram muita diferença e me tornaram uma pessoa melhor. Muitas experiências que eu tive na vida me fizeram me aperfeiçoar com o passar dos anos. Hoje eu recebi uma pequena mensagem de uma pessoa que fez uma viagem por sugestão, foi participar de um evento e a pessoa escreveu assim para mim: você estava certo, foi muito bom eu ter vindo para cá. Porque ela teve uma experiência que edificou a vida dela e ela nem esperou chegar, mas na estrada já escreveu: olha, eu queria dizer que foi muito bom para mim. Então isso aqui é bacana, né? Você vê que as pessoas estão crescendo, que as pessoas estão aprendendo, que as pessoas estão se tornando melhores. Por quê? Porque convivem com pessoas que praticam a justiça, que promovem a paz, que são alegres, que anunciam o Evangelho, que vivem a vida cristã, enfim. À medida que nós vamos nos ajudando uns aos outros, nós nos tornamos melhores. O primeiro aspecto é a justiça. Justiça em Paulo é um termo muito amplo. De início eu pensei em abordar a justiça aqui como a santidade. Em certos textos paulinos, justiça e santidade são praticamente sinônimos. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele fala da gente não entregar o corpo para o pecado, mas para a justiça. Nesse capítulo, justiça equivale à santidade. Uma vida de santidade é também uma vida de justiça. Se a gente olhar lá para Provérbios, quem é o justo? O justo é aquele que teme a Deus, é aquele que serve a Deus, aquele que observa o mandamento. Então, no nosso dito aí popular, o justo é o santo. Quando eu estava pensando nisso, uns dias atrás, eu me lembrei de uma vez que eu fui pescar com meus amigos, eu não vou nem falar onde é para não entregar quem foi, não é? Mas era um grupo de pastores, ninguém que vocês conhecem aqui não, da convivência. E lá eles começaram com umas conversas meio esquisitas tal, e falavam de um jeito não muito comum aos meus ouvidos. Eu falei: gente, que linguagem é essa? Nós somos tudo pastor aqui. E ele falou: o santo. A gente não pode falar mais essas coisas aqui, o santo, né? Eles começaram a brincar comigo, né? Me chamar de santo. Porque às vezes santo tem a ver com a nossa linguagem, não é? A gente não fala certas palavras que na boca dos outros é tão comum. Nós não falamos palavrão. Por quê? Porque nós somos santos. Né? Nós não praguejamos, não amaldiçoamos os outros, porque nós somos santos. A nossa santidade, ela se manifesta na nossa linguagem, se manifesta nos nossos atos. Nossa santidade se manifesta na forma como nos vestimos, na forma como tratamos as pessoas. Embora a gente diga: santidade não é exterior. É exterior também e é interior. A santidade se manifesta por meio das ações, por meio da imagem que você projeta, por meio daquilo que você fala, das ideias que você desenvolve. A santidade é uma virtude, é uma qualidade, é um atributo de alguém que teme a Deus, de alguém que serve a Deus, mas que é diferente de quem não conhece a Deus. Não é? Santidade é ser diferente. Quem teme a Deus, quem conhece a Deus, é diferente daqueles que não conhecem a Deus. Então, nesse sentido, justiça e santidade são coisas muito parecidas. Mas esse não é
sentido completo de justiça nos escritos de Paulo. Às vezes Paulo tem ideias um pouco diferentes. E eu já vinha pensando nessa mensagem, quando alguém me escreveu dizendo assim, o WhatsApp tem essas coisas, né? Você começa a atender pessoas à distância. Pastor, eu ouvi uma pregação, ou alguém me mandou uma mensagem de que o comunismo é do diabo. Procede esse tipo de coisa? E eu falei, olha, eu preferi até gravar em áudio, é melhor do que escrever tanta coisa. Eu falei, olha, comunismo, capitalismo são modelos econômicos, são visões econômicas de mundo. Elas não são nem de Deus nem do diabo, porque as duas coisas podem promover o bem e podem promover o mal. Toda ideologia é humana, e ela pode ser humanamente usada para o mal e usada para o bem. Se eu falar do comunismo como a utopia, o sonho de dividir a riqueza para que todo mundo tenha a mesma coisa, isso parece até com Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, os que tinham mais vendiam o que tinham e repartiam com quem não tinha. É a utopia de vamos dividir e ninguém é dono de tudo, mas tudo pertence a todos. É uma utopia. Ah, mas isso é do diabo. Do diabo não é, só que não funciona. Né? Mas o capitalismo então é de Deus? Se o comunismo é do diabo, o capitalismo é de Deus? Se o capitalismo fosse de Deus, ele não promoveria cada vez mais um abismo social em que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres são cada vez mais pobres. Eu falei, então essa ideologia não tem nem Deus nem o diabo. São tentativas humanas de resolver os problemas econômicos do mundo. E todas as tentativas humanas, cedo ou tarde, elas vão se frustrar por causa da falibilidade do coração humano. Então, quando se tentou lá na China, na União Soviética, impor uma filosofia econômica, socialista, tudo agora é do Estado, o Estado administra, ficou ruim para todo mundo, exceto para uma elite burocrática que tinha privilégios. Quem administra o Estado acaba ficando com todo o poder na mão e a violência não funciona assim. Não dá certo. Você inibe as pessoas de produzirem. Se eu vou ter que produzir para todo mundo, então eu vou trabalhar pouco. Então a economia não roda. Vamos para o capitalismo então. Cada um produz para si e cada um se vira. Nesse negócio de cada um se virar, então todo mundo vai se esforçar, todo mundo vai ser... se fosse verdade. Não é assim que funciona. Não há igualdade de condições, não há igualdade de oportunidades, então não existe justiça, nem no socialismo, nem no capitalismo. Então os modelos econômicos humanos nunca serão justos. Não são nem de Deus, nem do diabo. Mas por que eu estou falando disso? Porque Paulo, de certa forma, também trabalha a justiça no ponto de vista econômico. Não é? Tem um texto interessante na carta aos Coríntios, quando ele fala de uma coleta que se destinaria aos irmãos pobres da Judéia, ele escreve algo bem interessante. Segunda carta, capítulo 8, ele escreve assim: não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 13 a 15. E um pouco adiante ele descreve no capítulo 9, verso 6. E isso afirma, aquele que semeia pouco... Aqui, primeiro, vejam que isso aqui é quase uma visão socialista, não é? Esse texto que eu li agora. Quem colhe muito, reparte com quem colhe pouco. De modo que aquele que tem muito, divide com aquele que tem pouco. Então as coisas se equilibram. Dá uma ideia socialista, né? A gente divide o muito de um e entrega para o outro que tem pouco, e aí fica todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Ok. E um pouco adiante, Paulo escreve, capítulo 9, verso 6. Isso afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui a lógica ainda é a da generosidade, é a lógica da contribuição, mas é interessante como a ideia começa um pouco diferente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É quase uma lógica capitalista, né? Uma lógica da capacidade de investir. Quem investe, quem se esforça. Essa é a lógica que mais é agradável a nós protestantes, não é? Quem investe, quem se esforça, quem se dedica, colhe mais. Aqui ele está falando, e a partir do momento que você tem mais, se você é solidário, se você é fraterno, se você distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece. Então, Paulo não fala só de justiça como santidade. Paulo fala também de justiça como equilíbrio. Nós devemos ter consciência que a justiça do reino de Deus, ela não nos permite sermos ricos demais, enquanto ao nosso redor há pessoas pobres demais. A justiça do reino de Deus não nos permite que nós desperdicemos recursos enquanto o nosso irmão carece daquilo que é básico. Eu sei que isso é complicado de dizer, porque nós vivemos numa lógica capitalista. Mas o reino de Deus, irmãos, é justiça. E se quando eu tenho mais, eu reparto com quem não tem, eu estou entesourando em Deus, porque pode chegar um dia em que a minha colheita será pouca. E aí eu encontrarei a semeadura daquilo que eu fiz lá atrás. Há um texto muito mal compreendido no Eclesiastes, capítulo 8 do Eclesiastes: lança teu pão sobre as águas, e mais tarde você o encontrará. É você semear, você plantar as suas sementes na época da chuva. Quando choveu, você vai lá e semeia. Depois você colhe. E quando você colhe, você acaba colhendo tanto que fala assim: olha, eu não vou dar conta de comer isso tudo. Então você reparte com 7 e 8 pessoas. Porque você não sabe o que vai acontecer depois. Quando vier a seca, pode ser que você precise. E é melhor você ter crédito com os outros do que não ter nada. Lembra dos 5 anos de fartura no Egito? Aliás, dos 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de fome no Egito? Isso pode acontecer na vida da gente. Então, justiça em Paulo não é só santidade. Justiça em Paulo também é a gente dividir um pouco daquilo que nos sobra com aqueles que têm falta. Quando vem o inverno, começa a solidariedade, não é? No inverno a gente se preocupa com quem está na rua, com quem não tem coberta, com quem não tem roupa, e a gente vai lá, compra aquelas blusas novas e tira as blusas velhas, a gente faz aquele up no guarda-roupa. Eu tenho uma blusa que eu trouxe de São Paulo, mas o problema é que eu já vim de São Paulo há 20 anos. E ela está na minha gaveta, ainda deve ter usado umas 2, 3 vezes. Não faz frio nessa cidade, o que eu faço? Sabe aquela blusa que você ganhou, que você acha bonita, mas nunca faz o clima para você usar? Uma vez eu viajei, fui para um lugar frio, achei uma jaqueta de couro por $100. Caramba, $100, uma jaqueta de couro, barata. Aliás, não, eu paguei $50. Nunca usei. Está lá no meu armário. Estou esperando ir para um lugar frio para poder usar. Dá uma raiva desses negócios, né? Comprei barato, mas nunca usei, o que adiantou?
Um dia um amigo meu foi lá para o sul, falou, Zé, você tem uma jaqueta para emprestar? Tô, leva. A jaqueta foi passear com ele e voltou. Comigo ela nunca saiu do armário. Aí você fica pensando, né, para que eu tenho isso? Aí chega um dia você dá a jaqueta. No mês seguinte alguém te convida para ir lá para a Argentina. Aí o que você vai fazer? Pedir a jaqueta emprestada para um amigo. Não é? Se você deu a sua, não tenha dúvida, de alguma forma vai aparecer alguma coisa para você usar. Parece estranho isso, mas essa é a lógica que Paulo está nos propondo. Quando você doa, quando você é generoso, você entesoura com Deus. Então, justiça tem a ver com isso. Nós não podemos gastar tudo que nós ganhamos só com a gente. É por isso que nós aqui como igreja temos uma filosofia diferente. Quem visita a gente às vezes estranha, aqui não pede dinheiro, aqui não tira oferta. É porque nós praticamos aquilo que as outras igrejas pregam. As outras igrejas pregam, quando você dá, Deus te abençoa e Deus multiplica. E eles pedem para que as pessoas deem. Mas aí você vai nessa igreja e pede para ele, olha, estou precisando fazer uma coisa, estou precisando mandar um missionário, estou precisando de tal coisa. Ah, nós não temos dinheiro, nós não podemos ajudar. Espera aí. As igrejas dizem para as pessoas darem, mas elas mesmas, como igreja, não dão. Então pregam uma coisa e fazem outra. Qual é a nossa lógica aqui? A gente não pede dinheiro, a gente dá dinheiro, a gente ajuda. O ano passado a gente conseguiu ficar 45, 55. Nós gastamos 45%, aliás, nós usamos 55% das nossas arrecadações e nós doamos 45%. A nossa meta era os 50-50. O ano passado não deu certo, né? A gente usou um pouquinho mais com a gente e doamos apenas 45% daquilo que recebemos. Mas a gente pode viver com menos. Alguns de vocês estão doidos para trocar isso. Eu não, né? Para a gente trocar os bancos da igreja. Eu também estou. Estou com uma vontade doida de trocar esses bancos. Mas quando eu faço um orçamento, custa 100 mil reais para trocar os bancos da igreja, eu penso, caramba, a gente precisa mesmo trocar de banco? Né? Aí me dá uma gastura. Só porque 2 horas você fica sentado, aí metade do louvor a gente fica de pé. Então gastar 100 mil reais para a gente... Você está entendendo? Quando eu penso na conta, eu falo, caramba, com 100 mil reais eu faço 3 templos na Bahia, lá no interior. Dá para fazer tanta coisa com 100 mil reais lá fora, né? E aqui 100 mil a gente nem troca os bancos, precisa mais do que isso. Vocês entendem? É por isso que esses bancos tão feios, eu estou aqui olhando para eles, com uma vontade de trocar e nunca me motiva a dar essa arrancada. Mas acho que esse ano a gente podia trocar, né, gente? Vamos ver se eu crio coragem. Ô, Yara, fala que está doendo as costas, Yara. Por uma mulher grávida, eu faço umas doideiras de vez em quando. Vocês entendem o conceito de justiça que eu quero dizer para vocês? Será que é certo a gente gastar muito dinheiro com coisas que não são tão importantes, sabendo que há tantas necessidades mais importantes? Não é? Tem gente que às vezes precisa de um exame médico e não tem um convênio, precisa de comprar remédio. Vocês nem sabem o bem que a gente faz aqui para tantas pessoas, né, que a gente não pode publicar no Diário Oficial. Mas é assim que funciona. Né? O nosso muito a gente divide para que a gente possa servir outros lugares e socorrer outras pessoas. Esses dias um missionário me ligou, pastor, eu preciso fazer uma ressonância, estou com um problema severo aqui na coluna e preciso fazer uma radiografia e uma ressonância. Falei, quanto custa? Eu consegui por 600 reais. Eu tinha mandado uma mensagem para ele. Ele falou, eu tenho que fazer uns exames. Eu falei, 300 resolve? Ele falou, resolve. Mas eu resolvi ligar para ele, quanto que custa? 600. Eu falei, 500 e pouco. Eu falei, então tá, Milka, manda 600 para ele. Não me importa se vai ter dinheiro amanhã para resolver as nossas coisas. A necessidade dele era, sexta-feira ele tinha que fazer um exame. Isso para mim é mais importante. Vocês entendem? São coisas como esta. E como é bom a gente poder
ter dinheiro nessa hora. Não que a gente tenha muito dinheiro, não, a gente não tem. Mas como é bom ter o suficiente para fazer essas coisas. Para que não falte para eles. Isso é justiça. Isso é justiça. Então Paulo fala disso. Os que têm mais ajudam quem tem menos. Mas também tem um outro conceito de justiça, e vamos finalizar esse tema aqui, no capítulo 13, quando ele fala assim: é por isso que vocês também pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. E aqui é que entra a justiça. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Uma outra frase de Paulo, que está aqui nesse contexto também, é: a ninguém devais nada, senão o amor. Justiça tem a ver com isso. A gente não dever nada a ninguém. Justiça tem a ver com fazer a coisa certa. Eu sei que não é bom pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito. Isso é justo. Que os filhos respeitem os pais, que os filhos cuidem dos pais na sua velhice, mas que os pais respeitem os filhos, que os pais entendam os filhos. Ter um filho criança é uma coisa, ter um filho adolescente é outra coisa. Não pense que você vai tratar seu filho adolescente do jeito que você tratava seu filho quando era criança. Não pense que você vai domesticá-lo e domá-lo. Seu filho está crescendo, seu filho está se desenvolvendo, você tem que aprender a respeitar seu filho e sua filha. É uma questão do desenvolvimento dele como ser humano, como pessoa. Seu filho jovem é uma outra coisa, seu filho casado é outra coisa. Seu filho que é pai, seu filho que é mãe é outra coisa. A gente tem que aprender os nossos limites, cada um colocar-se no seu lugar. Respeitar o professor na escola, nós não sentimos falta disso hoje, de que o professor seja respeitado na sala de aula. Então nós temos que dar exemplo. A quem respeito, respeito. Nós da antiga aqui, nós ficávamos de pé quando o professor entrava na sala de aula. Nós da antiga usávamos uniforme, tínhamos muitas regras, não é? Mas depois nós crescemos e gostamos da liberdade. E agora que são os nossos filhos que vivem essa liberdade, que nós conquistamos, nós queremos voltar às velhas regras e militarizar os colégios para ver se a gente dá jeito na meninada. É muito confuso esse mundo. Esse mundo é muito confuso. E não é fácil. Não é fácil. Se tivesse solução fácil para esse mundo, irmãos, alguém já estava muito rico. Mas nós temos que entender que justiça é isso, é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. O marido dar à mulher aquilo que lhe é de direito. A mulher dar ao marido aquilo que lhe é de direito. Nós devemos honrar uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, enfim, preservar-nos. Amém? Mas o reino de Deus não é só justiça. Justiça tem a ver com santidade, justiça tem a ver com equidade, tem a ver com equilíbrio, justiça tem a ver com respeito. Mas o reino de Deus não é só isso. O reino de Deus também é paz. Coisa boa é a paz. Paz é uma coisa que aparece muito nos evangelhos e aparece muito nas cartas paulinas. A saudação do apóstolo era graça e paz, porque os judeus se cumprimentavam com a expressão shalom, paz. Jesus cumprimentou os seus discípulos assim: paz, a minha paz eu vos dou. Então nós somos um povo da paz. Nós precisamos recuperar, irmãos, a cultura da paz. Nós estamos vivendo tempos de muita violência e a solução para isso é uma mudança cultural para uma cultura de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. Mas paz, primeiramente, é uma condição interior. Paz é algo que você deve ter dentro de si. Sentir-se em paz. Pacificar o seu coração.
tranquilizar o seu coração, aliviar os seus conflitos. Muitas vezes nós somos conflituosos, e é por isso que a gente vive envolvido em confusão. Nós temos que ser pacíficos e pacificadores, irmãos. Aquelas frases típicas do machão, né? Dou um boi para entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, não levo desaforo para casa. Isso não combina com o cristão. Isso não é comportamento cristão. O cristão dá um boi para não entrar numa briga e dá boiada para ficar mais longe dela ainda. Essa deve ser a nossa atitude. A gente não leva desaforo para casa porque a gente nem faz questão de notar o desaforo. A gente despreza os desaforos, a gente ignora o desaforo. A gente precisa fugir de confusão. As pessoas estão se matando a troco de nada, gente. Tem muita violência hoje. Violência doméstica, violência na escola, violência no trabalho, agressão verbal. As redes sociais é um instrumento poderoso de destruir imagens, de falar das pessoas. Enfim, é tanta idiotice, tanta pobreza de espírito que nós precisamos nos policiar para não nos envolvermos nesse mundo de tanta contenda. Uma expressão do Salmo 120 é: sou pela paz, quando, porém, clamo, eles clamam pela guerra. Nós devemos ser da paz. Se os outros querem guerra, nós somos pacificadores. Então, a primeira coisa é ter paz dentro de nós mesmos. Temos tranquilidade, temos serenidade, confiarmos em Deus, confiarmos na força do trabalho, confiarmos no amor, confiarmos nas pessoas, confiarmos que a bênção do Senhor vai nos sustentar amanhã. Não nos desesperarmos, não nos angustiarmos. Tem problemas que são de difícil solução. E não adianta você perder o sono por algo que você não tem como vencer sozinho. Entrega a Deus, confia em Deus. E a paz de Cristo guardará o vosso coração. Faça conhecida de Deus as suas necessidades e Ele vai dar paz a você. Então nós precisamos de paz dentro da gente. Mas Paulo também escreve aos Coríntios, aos Filipenses, para a gente, e aos Tessalonicenses, para a gente viver em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Olha para o chão antes de pôr o pé, para não pisar no pé de ninguém. E tem irmão que já está com calo ali, sapato apertado, desenvolveu um calo, está todo sensível. Você vai lá e é justo naquele dedo que você vai pisar. Quando você está com o dedo machucado, você fala: rapaz, quando eu estou com o dedo machucado, que eu mais bato o pé. Não é isso. A gente bate o pé o tempo todo. É que você não está machucado, você nem percebe. Mas quando está machucado, dói. Não é? Quando você corta o dedo, aí você está mexendo lá com faca, faz um cortinho no dedo. É nesse dia que você vai ter que mexer no vinagre. Né? Vai arder. O que acontece? É porque é assim, tem hora que a gente já está ferido, vem o outro e cutuca na ferida. Nós temos que ter paz uns com os outros, irmãos. Esse nosso mundo é muito competitivo e as pessoas querem nos estimular à competição. E ficar competindo o tempo todo esgota a gente. Nós não estamos competindo na igreja para ver quem é mais santo, para ver quem faz mais, para ver quem faz menos. Não. Nosso ambiente é de paz. Nós estamos correndo juntos. Concorrer, às vezes, é correr ao lado de. Nós somos concorrentes no sentido que estamos indo na mesma direção. Cada um na sua raia, cada um na sua pista. Mas nós corremos segundo as regras. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito. Mas nós não estamos aqui para atrapalhar a corrida do outro. Então vamos caminhar em paz. Então temos que ter paz interior e temos que ter paz nos nossos relacionamentos. O reino de Deus tem a ver com paz. O Donald Trump está precisando de ajuda. Precisa de oração, aquele homem. Gosta de uma confusão. Não é? Doidinho para fazer uma guerrinha com o Irã. Esse povo não se conforma, né? Como gosta de guerra. Por que será?
A indústria armamentista se desenvolve cada vez mais, não é? O pessoal precisa fazer guerra para poder vender mais armamento. Esse mundo é louco, gente. De vez em quando tem esses filmes que mostram isso, e eu acredito que é a verdade. Cria-se o conflito para se poder vender arma. A África sofre muito por causa disso. É uma estratégia antiga de guerra, né? Dividir para conquistar. Você coloca lá dois povos pequenos brigando entre si, os dois se enfraquecem, depois o grande vem lá e só toma a terra. Isso aí Alexandre Magno já fazia lá atrás, muita gente já fez isso. Roma fez isso. As guerras são causadas muitas vezes por interesses financeiros, absurdos, políticos. Nós vivemos num mundo absurdo e nós temos que ser defensores da paz, gente. Parece que tem gente que torce para ter uma guerrinha, para escolher um lado. Nenhuma guerra, irmãos, traz benefício. Toda guerra traz injustiça, toda guerra traz destruição. E eu sei que, embora a gente leia o Antigo Testamento, às vezes dá a impressão que Deus gostava de guerra, né? É complicado lidar com o Antigo Testamento. O Senhor dos Exércitos, não é? Mas o nosso Deus é o Deus de paz. Deus faz cessar a guerra. Deus quebra o arco e despedaça a lança. A vontade de Deus é que o mundo tenha paz, não guerra. Nós temos guerras nos presídios, temos guerra nos morros, temos guerra urbana no trânsito. Nós não precisamos de mais guerra, nós precisamos de paz. O reino de Deus é paz. Nós temos que nos manifestar a favor da paz. E por fim, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Hoje a gente sabe que a alegria é uma condição hormonal, né? Antigamente a gente atribuía muita coisa à alma, né? E hoje a gente sabe que são os hormônios, né? Então você tem lá a serotonina, a endorfina, a dopamina, né? Por que o fulano está dopado? É dopamina. Aquela sensação de paz, de prazer, aquela sensação de euforia, não é? Fulano vai lá assistir o jogo de futebol do time dele, o time dele faz o gol, ele grita gol e tal, e pula e vibra e xinga, faz um monte de coisa. Aquilo é uma injeção de hormônio nele que ele extravasa. Aí dali a pouco o time dele toma um gol. Aí xinga o juiz, xinga o outro, é hormônio puro. É por isso que às vezes o cara sai de lá e sai na pancada, né? Porque nós somos seres hormonais. Essa sensação de alegria tem a ver com isso. Mas Paulo está falando aqui de alegria do Espírito Santo. Que alegria do Espírito Santo é essa? A alegria do Espírito Santo ela é diferente. É uma alegria que se manifesta daquele jeito que Jesus disse. Quando vocês forem perseguidos por causa do Evangelho, alegrem-se. A mesma coisa foi feita com os profetas lá no passado. Então, Paulo está falando de um outro tipo de alegria. Não de uma alegria hormonal, de uma alegria que acontece porque as coisas estão dando certo, porque está tudo bem. Mas de uma alegria que é possível exatamente na situação contrária. Alegrar-se nas tribulações, alegrar-se nas perseguições. Um dos frutos das manifestações do Espírito é esse. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O homem espiritual tem paz, porque a paz vem do Espírito, mas também tem alegria, porque a alegria vem do Espírito. E essa alegria, ela não é circunstancial. E essa é a diferença. A verdadeira alegria do Espírito Santo é aquela que acontece quando as coisas não estão bem. Você já viu aquelas pessoas que riem das suas tragédias? É bom quando você encontra alguém que consegue rir das suas tragédias.
Você vai, rapaz, como é que você está rindo disso? Vou chorar. Lida bem com as dificuldades. É melhor ser uma pessoa assim. Quem é assim, agrada a Deus e é aprovado pelas pessoas. Quem age com alegria nas horas difíceis, agrada a Deus, porque ele não murmura, ele não blasfema, ele não reclama, mas ele dá graças em todas as situações. E ele ainda é aprovado pelas pessoas. As pessoas vão dizer, olha, ele lida bem com a adversidade. Alegria. Tem alguém que me diz que procura alguém alegre com quem compartilhar a vida, porque a alegria é uma grande virtude. E a alegria é uma coisa cada vez mais difícil de encontrar. Minha mulher vive brigando comigo, porque ela fala que eu sou... Não vive brigando não, de vez em quando ela briga comigo, por causa das minhas brincadeiras, não é? Mas eu prefiro ser uma pessoa alegre. Um dia eu e ela estávamos almoçando e a minha filha entrou cantando alto. Eu falei para ela, ei, essa menina entra cantando, ela é você canta o tempo todo. Você faz música para as cachorras, você faz música, é verdade. Aí eu comecei a perceber que eu também sou assim, né? Eu prefiro ser alegre do que ser mal-humorado, né? Seu Osaí prefere ser alegre. Está alegre demais agora, seu Osaí. Mas é bom ser alegre, é melhor do que ser reclamão e murmurador, não é? A alegria é algo que deve ser natural na gente. A alegria faz toda a diferença. Nós temos algumas pessoas aqui da igreja que são extremamente alegres e estão para cima, e nos faz muito bem estar com essas pessoas. Estou vendo algumas delas aqui dando risada agora, é isso mesmo. Tem alguns aqui que têm como marca a alegria. Isso é muito bom. Sejam assim. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. É sinal que vai dar tudo certo? Não. O reino de Deus não é garantia de que esse mundo vai dar certo. Aliás, porque esse mundo, de certa forma, se opõe ao reinado de Deus. Esse nosso mundo louco dos homens, do Trump, do Bolsonaro, do Putin, do Xi Jinping, lá sei eu, todos os poderosos desse mundo aí, acho que é assim, né, o nome do presidente da China lá, não é não? Esses poderosos que há no mundo, eles acham que controlam o mundo. Mas todos eles vão morrer. Todos eles vão passar. E Deus continuará no mesmo lugar, soberano. Todos os poderosos desse mundo vão passar. Então, esse mundo dos poderosos não conhece a Deus. Não é este mundo que trará a justiça do reino de Deus. Não espere dos poderosos desse mundo a justiça do reino de Deus. Eles não resolverão o problema dos pobres. Desistam dos messias humanos. Não há poder humano que promoverá a justiça social plena. Todo ser humano que chegar ao poder, ainda que ele promova alguma justiça social, ele vai promover algumas injustiças para beneficiar a si mesmo ou aos seus. Já entenderam de quem eu estou falando aqui? Não há pai dos pobres. Os filhos dele serão ricos. Seja Getúlio, seja quem for. Quem se apresentar como pai dos pobres, não tenha dúvida, os filhos biológicos deles ficarão ricos. Porque todo ser humano se corromperá quando chegar ao poder assim. Talvez haja algumas exceções. Então não se iludam. A justiça desse mundo não promoverá a justiça do reino. A paz desse mundo não é a paz do reino de Deus. E a alegria deste mundo não é a alegria do Espírito Santo. São coisas diferentes. Mas estas nos pertencem. A justiça de Deus, a paz do Senhor. Como dizem nossos irmãos assembleanos, a paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo. Isso é nosso e ninguém nos tira. Amém? Vamos orar.
Senhor, como é bom saber que somos um povo de paz e que podemos ter paz. Podemos viver o amor, podemos viver a justiça, podemos experimentar a graça renovadora e restauradora de Deus. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança não está na nossa força e a nossa esperança não está nos homens deste mundo ou nas mulheres que alçam ao poder. Nós até gostaríamos que eles fizessem coisas boas, não só por nós, mas por tanta gente que está aí precisando, Senhor. Nós gostaríamos muito se tivéssemos governantes que dessem um jeito na saúde pública. Como seria bom para nós, Senhor, se as pessoas pobres tivessem acesso a uma saúde de qualidade. Se as crianças pobres chegassem nas escolas e tivessem um bom ensino, e tivessem uma merenda rica, farta. Como seria bom, Senhor, se todo esse dinheiro que se movimenta fosse gasto com santidade, responsabilidade. E eu sei que tem muita gente sincera, se esforçando para fazer isso funcionar. O Senhor sabe muito mais do que eu, que em muitos lugares tem gente tirando de si para dar para essas crianças. Tem gente fazendo muito esforço, Senhor, para superar as dificuldades que essa desestruturação impõe. Tem muita gente sincera, muita gente dedicada, muita gente competente, Senhor, que talvez esteja no lugar errado, e muita gente incompetente, tentando fazer aquilo que não sabe fazer. Essas nossas incoerências, Senhor, essas nossas injustiças, tornam o nosso mundo muitas vezes difícil. É o nosso mundo, Senhor. É o mundo que nós construímos. É a sociedade que nós mesmos fazemos. Mas comer e beber não é a essência do reino de Deus. O vinho que entorpece, Senhor, que desvia. Muitas vezes há o entorpecimento das nossas consciências. Muitos se perderam, ó Deus, nesse caminho. Muita gente boa se desviou da verdade. Por isso nós pedimos ajuda ao Senhor. Nós gostaríamos de ter um mundo mais justo, Senhor, para que víssemos o Teu reino ser implantado. A justiça do Teu reino, Senhor, ela distribui. A justiça do Teu reino, ela honra. A justiça do Teu reino não é para privilegiados, mas é para irmanar todas as pessoas. Nós queremos a Tua paz, Senhor. Uma paz que não se estabelece pela força, mas se estabelece pelo consenso. Não é a paz das armas, Senhor. Não é a paz de quem tem armas atômicas, mas é a paz de quem ama. É a paz de quem cuida, é a paz de quem respeita a vida do outro. Nós queremos a alegria do Teu Espírito, Senhor. Não a alegria do vinho, não a alegria da droga, não a alegria fútil da música, da balada, não a alegria do futebol que dura pouco. Nós queremos uma alegria que seja perene, uma alegria que esteja dentro de nós, mesmo quando as coisas não vão tão bem. Nós queremos uma alegria, Senhor, que nos ajude no dia mau, uma alegria que nos faça suportar um leito de hospital, uma alegria que nos faça suportar uma semana sem dinheiro, uma alegria que nos faça suportar uma semana de carro quebrado e transporte público. Mesmo assim queremos ter alegria
a alegria de estar na Tua presença, a alegria de estar no mundo onde o Senhor está presente e participa da história. Senhor, que os nossos filhos e filhas conheçam esta alegria, que não está condicionada ao celular que eles têm, à roupa que eles vestem, ao lugar que eles frequentam, mas é uma alegria de ser um filho de Deus, a alegria de pertencer a uma família que Te conhece. Senhor, nós queremos um outro tipo de alegria, uma alegria que venha de dentro, que venha da alma, que venha do Espírito. Assim nós seremos um povo justo, um povo pacífico e um povo alegre, que gostará, Senhor, de se reunir, de se encontrar e influenciar este mundo para o bem. Seremos sal, seremos luz, manifestaremos Cristo, e isso nos basta, Senhor, por Ele. Amém e amém.